Olá, graça e paz para você que está agora no Adjuncto EBD, canal de suporte à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós discorreremos sobre um assunto cuja maioria das pessoas não faz ideia do que seja, suas convicções, seu comportamento muda o tempo inteiro em decorrência da influência desta técnica eficaz ao extremo no que diz respeito à mudança de comportamento, de convicções, quebra de tabus, e é sobre isso que nós vamos ensejar no vídeo de hoje. Solta a vinheta. Ok, vamos lá. O professor de escola bíblica dominical, ele precisa estar atento a tudo que acontece na sociedade, nas mudanças, nas opiniões das pessoas influentes, sejam especialistas ou pseudo-especialistas, né? Eu tenho muito em minha mente aquela música, aquela canção do grupo Logos, daquele CD Conteúdo. O CD Conteúdo tem uma faixa, que na verdade é o carro-chefe do CD, né? Que é conteúdo. E essa faixa diz o seguinte na sua parte principal: quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Então, o professor, o pregador, o estudioso da palavra, aquele que desempenha algum ministério na igreja, precisa saber o que ocorre em volta dele, até porque ele precisa ter ferramentas, obviamente, providenciadas pela palavra de Deus, para se defender seu posicionamento e suas convicções, tá? E é sobre isso que nós vamos falar, a importância disto frente a uma coisa que pode ser uma ameaça ou não, dependendo de como ela é usada. E ela se chama Janela de Overton. A Janela de Overton foi na verdade, eu não diria uma técnica, ou talvez seja uma técnica, mas foi algo que foi idealizado, digamos assim, por um sujeito chamado Joseph Overton, um americano que trabalhava na área do marketing, numa empresa justamente de publicidade, algo dessa natureza, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. E ele conseguiu, desenvolveu, pelo menos ele conseguiu visualizar uma maneira através da qual se pode mudar o comportamento das pessoas em determinada sociedade, em determinada época, no decorrer do tempo, através de técnicas, através de mecanismos de engenharia social, ok? E aí nós às vezes não entendemos porque algumas tradições são deixadas para trás, são ridicularizadas, e coisas que eram absolutamente reprováveis acabam sendo até ovacionadas no decorrer do tempo, né? Como por exemplo, ainda que haja uma parcela majoritária de pessoas que são contra o aborto, mesmo assim existe uma grande parcela que apoia o aborto, e ainda essa parcela que não apoia não tem coragem nem ousadia para condenar a prática do aborto, como algum tempo atrás. As pessoas acabam recuando, se recolhendo e acabam não confrontando essas mudanças que ocorrem, esses assintes, né, contra a vida do bebê. Semelhantemente, a gente se pergunta por que ocorre o mesmo com as drogas, porque cada vez mais existe um reforço, existe uma motivação, uma influência no sentido de liberar o uso recreativo de drogas. O que se aplica ao aborto também se aplica às drogas. As pessoas, na sua grande maioria, não apoiam, mas também cada vez mais estão tímidas para confrontar e condenar. Porque também as prostitutas, isso aí pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, especialmente as mulheres, mas é uma verdade. Por que as prostitutas, de algum tempo atrás, se vestiam
com muito mais pudor do que muitas mulheres hoje, mulheres reputadas como mulheres decentes, mulheres de bem, e, infelizmente, muitas adolescentes. Não é verdade? Isso pode ser observado não só fora, como dentro da igreja. Hoje nós temos frequentadoras de igreja, mulheres que frequentam nossas igrejas, que eu nem me refiro a visitantes, não se trata nem de visitantes, visitantes é outra história, mas membros de igreja, mulheres batizadas, que vão para a casa do Senhor, onde deve haver reverência, onde deve haver pudor, com trajes que prostitutas de alguns anos atrás não teriam coragem de usar. Por que isso acontece dessa maneira? Isso é espontâneo? Não, essas coisas não são espontâneas. Por que os jovens, cada vez mais, a cada ano que se passa, eles desistem da ideia de família ou rejeitam desde sempre? Por que as jovens, cada vez mais, deixam para trás o desejo de serem mães? Elas rejeitam essa ideia, não passa mais pela cabeça dela. Isso não era uma coisa... Antigamente isso era uma coisa que as mulheres desejavam, as jovens desejavam, e hoje isso aí está em último plano. Por quê? Porque a família ficou tão... Constituir família ficou uma coisa tão remota, numa escala de valores, ficou tão lá e baixo. Por que as relações sexuais não heteronormativas são cada vez mais reforçadas? O comportamento heteronormativo está cada vez mais sendo ridicularizado, ao ponto de se ter um artigo, de se ler um artigo, dizendo que o comportamento ou as relações heterossexuais não são as relações normais. Isso é uma coisa muito séria. Por que chegamos a este ponto? Porque, aliás, ouvimos hoje de pedófilos, ouvimos hoje opiniões de especialistas de que a pedofilia não pode ser mais encarada como um crime, e sim como uma doença. E que essas pessoas, os pedófilos, foram durante muitos anos, sendo encarados com muito preconceito. A pedofilia foi alvo de muito preconceito tradicionalmente, historicamente. Isso hoje deve ter um outro olhar, um olhar mais progressista, um olhar com relação ao direito sexual da criança. Olha que absurdo nós vemos hoje, a que ponto nós chegamos. E que o pedófilo, ele não pode ser encarado como um criminoso, mas como alguém que tem algum transtorno sexual. Chegamos a este ponto. Então hoje, chegamos a um ponto em que dizer que pedofilia é crime, torna-se um crime. Pedofilia agora tem que ser encarada como doença. E vai chegar ao ponto, como já aconteceu com a homossexualidade, em que depois de dizer que é doença, vai se tornar um crime. Por que essas mudanças aconteceram no decorrer do tempo? Porque chegamos neste cenário atual. Isso se deve à janela de Overton. Essas mudanças não são espontâneas, elas não ocorrem a esmo, mas sim são resultado de uma engenharia social muito bem trabalhada, muito bem programada, que no decorrer do tempo vai fazendo as pessoas quebrar tabus, rejeitar coisas que eram valorizadas e, na sua própria natureza, coisas honradas, para começar a abraçar coisas abjetas, asquerosas, que passam, de repente, a ser objeto de louvor por tantas pessoas. Isso se deve à janela de Overton. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, que no próximo vídeo nós vamos comentar e dissecar mais sobre este assunto. Até a próxima, graça e paz, Deus abençoe.